você ainda tinha dúvidas que Star Wars fica muito melhor em uma história de animação, assista Tales of Jedi. Depois da vinheta, a gente conta mais. Fala, perdidos e perdidas, sejam muito bem-vindos a mais um programa de uma galáxia muito, muito distante. E a gente vai falar com muito carinho sobre um assunto que nós três gostamos muito, e você também, que é Star Wars, a nova animação da Disney, ou seria David Filoni? Porque ele é o cara quando a gente fala em Star Wars. Tales of Jedi ou Tales from Jedi? Of the Jedi. Tales of the Jedi, ou então como ficou no Brasil, As Aventuras dos Jedi. É muito, muito bom. São animações curtas que o David Filoni teve ideia quando ele estava viajando para gravar a série do Mandaloriano. E aí isso daí acabou chegando ao conhecimento, fizeram a proposta para ele fazer uma série, ele gostou e aí ele foi modificando algumas coisas que fizeram esses curtas na sua primeira temporada. São 6 episódios entre 13 a 17 minutos. E uma coisa bem interessante, meus amigos, antes de passar para vocês, se vocês perceberem, ele conta a história focada entre dois Jedi, entre a Ahsoka e o Koinduku, o Koindukan, e ele prova mais ou menos os dois, contando caminhos diferentes. É mais ou menos assim, o Tales of the Jedi são duas histórias, duas perspectivas, duas escolhas feitas. Uma escolheu o Dark Side e o outro o Light Side. Cara, eu gostei bastante dos episódios, né? Eu acho que uma coisa que é interessante é como tu falaste, como são histórias curtas, né? Vai muito direto ao ponto, logo. Então não tem muita enrolação. As histórias são bem amarradinhas, os roteiros são bacanas. Então tem um pouco de ação quando tem que ter, tem um pouco de aventura, tem os mistérios lá que não duram muito tempo, né? Enfim, porque os episódios são curtos. Mas são histórias interessantes que prendem a atenção e acrescentam, isso que eu acho mais legal, acrescentam ao que a gente já conhece dos personagens, né? Especialmente, como tu falaste, da Ahsoka e do Conde Dooku, e também temos participações de outros personagens bastante conhecidos, né? Tem um pouquinho de Mace Windu, tem um pouquinho de Qui-Gon Jinn, né? Tem Obi-Wan, tem Yoda, Palpatine. Palpatine. Então, pô, é um prato feito para quem é fã ou para quem está começando nesse universo do Star Wars também. Eu acho que vale muito a pena. Talvez você perca algumas referências ali se você não assistiu ainda Clone Wars e tudo mais, mas isso não impede de você entender as histórias, né? Depois você vai assistir o Clone Wars para ir montando ali as pecinhas do quebra-cabeça, mas vale muito a pena ver. Para a gente começar o papo, eu não posso deixar de dizer que é muito bom ser Flamengo, né, Fábio? E que o tricampeonato de Libertadores não acontece sempre, ainda mais invicto e sendo a melhor campanha da história, né? Então, mas cortando esses papos, senão o Fábio vai embora. Cara, a série é muito boa. Sensacional isso aí. Sensacional. Já que estamos em assuntos aleatórios. A série é muito boa. É rápida, ela não é cansativa, você vai entender tudo que tá ali, né? E o que é, assim, eu pelo menos sou muito fã desse tipo de animação, cara. Eu acho muito bacana você ver esse tipo de animação, principalmente quando mostra as naves, quando mostra as cidades. Eu acho mais bacana do que ver os filmes, cara. Eu curto muito essa animação, cara. Esse tipo de animação, né? Que vem desde do Clone Wars, né, cara? E foi aprimorando até chegar nesse ponto que tá. É claro que se você for ver o Clone Wars mais pra trás, você vai ver umas diferenças e tal, talvez um desenho um pouco mais duro na movimentação, mas agora o nível que tá, cara, é muito bacana, muito bacana. Mas só um parênteses rapidinho, quando tu falaste da animação, uma coisa que eu acho super bacana, até já comentei em outros episódios que a gente fala de Star Wars, é como eles conseguem manter a identidade visual dos personagens, das naves, né, dos locais, assim, tal. Não interessa se é na animação, se é no filme, se é na série, eles conseguem fazer isso um universo coeso realmente nesse sentido. Você reconhece facilmente, rapidamente tudo, cara. Lógico, tem uma diferença aqui, uma outra ali, mas você sabe do que o cara tá falando, quem é o cara, né? Ainda mais porque, por exemplo, o Qui-Gon, cara, se não me engano, foi dublado pelo Liam Neeson. Foi, pelo Liam Neeson. Foi. Não,
Ele Ele e o jovem é outro Palpatine. cara, Sim, mas mas no episódio que depois, ele tá mais velho quando tá já é o mais velho, já é alienígena. alienígena, cara, né? É. E assim, o que é muito bacana, cara, é que eles linkam com coisas que você já viu nos filmes, nas outras animações. Você percebe, cara, que tem todo um cuidado pro cara. Pô, mas isso aqui encaixa naquela história. Aí, se você não viu, você pode correr atrás, que você vai ver o encaixe, cara. Você vai ver a explicação. Uhum. É muito bacana, bicho. Muito bacana mesmo. Cara, nesse sentido, André, eu acho que o Filoni acerta muito, porque a história, ele não está contando uma nova história. Ele simplesmente pegou um diamante dele e deu mais uma lapidada. Perfeito. Que já era boa, ele simplesmente falou assim: não, ainda posso melhorar aqui ainda tinha. Aquilo ali poderia ter sido melhor. Ele revisita o que ele já tinha feito e aí ele preenche algumas lacunas. Nem eram lacunas, mas aí, o que ele preenche enriquece muito. E o grande exemplo disso aí, eu acho que é o quinto episódio, que ele fala sobre o treinamento da Ahsoka. Tu começa ali e aí vai se repetindo, tu fala assim, o treinamento vai ser só isso, tipo assim, vai ser um filler só pra mostrar como o Anakin era duro, ou pra gente rever o Anakin, o Obi-Wan, o Yoda e a Ahsoka. Só que no final, quando as coisas se encaixam, e depois você vai ver o último episódio de Clone Wars, cara, faz total sentido e esse episódio se torna fantástico. Perfeito. Sim, sim. Não, uma coisa que eu gostei também é o tratamento que eles deram pro Conde Dooku. Porque assim, ele aparece, acho que em 3 Três. episódios, eu acho, Três. em diferentes momentos, né? Ele Isso. um pouco mais jovem, né? Já como mestre do Qui-Gon Jinn, depois ele já mais velho e tudo mais. Então, você consegue perceber uma linha ali, né? Da evolução do personagem de alguma forma, né? Como é que ele saiu daqui, foi para ali e Uhum. tudo mais. Claro, juntando com informações de outras produções, você tem um panorama maior, assim. Mas, ainda assim, mesmo com esses 3 episódios, que são curtos, consegue acrescentar novas informações, uma camada legal para o personagem e tudo mais. Então, assim, sem queixas com relação a Tales of the Não, e o que é Jedi. legal, cara, é que a maneira, por exemplo, como o Palpatine age, porque quando ele influencia o Darth Vader, você fala assim, porra, né, meio mais ou menos e Uhum. tal, quando você vê os filmes. Quando você começa a ver as animações, começa a ver o que tá, né, no entorno da saga, você começa a entender que o troço foi feito aos poucos e tal. E é a mesma maneira, cara. A Sim. forma que ele age e tal. Isso é muito bacana, porque apesar de ter uma participação pequena, o Palpatine, porra, só enriquece o personagem, cara. Você percebe que o cara realmente tem um plano. O cara não é só sabe, um vilãozinho que tá ali. Não, cara, o cara é muito pensado. Que todos os personagens são muito pensados, né, cara, no Star Wars, cara. Isso é muito legal. Isso enriquece muito, né, o cenário. Uma coisa interessante, como o Fábio disse, né, que todos os episódios, na verdade, não é só o do Khan, o da Ahsoka também são em diferentes épocas. Todos os 6 episódios são em diferentes estágios. E uma coisa mais interessante ainda que eu achei, são poucos combates, mas o combate, se a gente pegar o Dukan contra a Yadla, que é aquela Jedi que é da raça do Yoda, ele é um combate muito mais ágil, com pulos, com malabarismo, um combate que começou ali nos filmes 1, 2 e 3 e é muito presente em Clone Wars. Quando a gente já vai pro último episódio, que já é a Ahsoka ali perto de ela entrar em Rebels, acho que até paralela à primeira temporada de Rebels, aquele período ali, ele já se torna um combate mais lento, mais seco, de poucos movimentos, que Rebels também adota, entendeu? No combate do Obi-Wan com Darth Maul. E é presente, inclusive, nas séries. Por exemplo, na série do Kenobi também o combate é mais seco com Vader. É engraçado isso, né? Como a Disney abraçou, porque tinha essa mudança, e como ela, hoje em dia, quando ela faz produção, num período, a forma de lutar é essa. E no outro período, a forma de lutar é essa aqui. Isso é muito bem feito, cara. E aí a gente percebe como a Ahsoka não é qualquer coisa, né, velho? Porque, meu amigo, ela finalizou o cara numa rapidez, velho. Inacreditável, né, cara? Eu fiquei até surpreso quando eu vi. Já? Foi? É isso mesmo? E outra coisa, bicho, é que o Yoda deve realmente odiar o Dokkan, né, cara? Porque pô, o cara matou a Yodazinha, cara. Sacanagem.
Cara, mas o Dukan foi um personagem que ele é muito legal, né? A gente É, já tinha esse trabalho, e como quase tudo em Star Wars, é uma frase que faz com que a fanbase vibre muito. aham. Então, é uma frase sobre o Qui-Gon Jinn, de que ele nunca entrou no conselho, acho que é no primeiro filme ou no segundo, mas ele poderia. E aí a gente começa a dizer que o Qui-Gon Jinn é um Jedi muito foda, porque ele já antecipou o que ia acontecer com a Ordem caiu. E aí por que ele pensa assim? Porque ele tem um mestre que ensinou assim e a gente já joga o Dukan por conta de uma frase sobre o Qui-Gon Jinn lá pra cima. É. E aí mostra agora na animação o que aconteceu realmente do Dukan, como é que ele pensava e por que ele Só que fez o, esse Du- pensamento diferenciado. o Dukan foi treinado pelo Yoda? Yoda. Pois é, É. pelo Yoda. E o Mace? Alguém sabe, alguém lembra? Eu não Não, Não lembro. Eu lembro, não não lembro lembro. do Mace também. também não É, eu lembro. também não lembro. Mas enfim. Mas o episódio que tem a interação também do Dukan Muito com o boa. Mace Windu é muito legal, cara. É muito legal. Justamente porque vai entrar nesse lado da filosofia, né? Como um Exato. pensa, como o outro pensa, e contribuindo ali para somar mais uma camada ali no Dukan, né? Agora Muito show. Inclusive, é bacana quando o Dukan vira e fala assim: você já estava sabendo que você ia. Só eu para. ia falar isso, Só por Loreto. curiosidade, você já estava sabendo. E não fica claro realmente se não. Entendeu? É Exatamente. tipo, pô, Fica uma rusga você ali, está né, cara? manipulando, até ele está manipulando. Ele está sendo manipulado Sim. e aceitou. Eu não quero pagar esse preço. É. Cara, muito boa a série, realmente. Muito boa. Pena que é tão rápida, tão curta, né, cara? Uma pena. É. Mas deve ter mais, né? Deve ter mais, né? E aguardar, né? E agora aguardar uma segunda temporada, deve É. ter coisas novas aí, não sei se com o Filoni à frente, talvez não ele fazendo, mas deve ser ele ainda. Deixa eu só finalizar o programa com uma pergunta que eu fiz ali, com uma afirmação que eu fiz ali na entrada. Cara, pra mim Star Wars, apesar de eu gostar muito, apesar de todo o impacto dos filmes e da série do Mando agora, eu ainda acho que Star Wars foi feito pra ser contado em animações. Eu acho também, porque eles conseguem aloprar mais nas histórias, viajar assim, né? Não tem a A animação, limitação. por mais que ela seja uma animação de alta qualidade, ela, imagino eu, deva ser muito mais barata do que um filme, né? Então, assim, você pode contar uma infinidade de histórias com uma rapidez maior também, você produz mais rápido do que um filme, então. E, assim, não tem peça, não tem limitação, não tem ator que pediu mais cachê, não tem ator que já está muito velho, não tem. Então, você pode inventar a história que você quiser e o Filoni pode pegar todos os diamantes que ele já inventou na vida e lapidar o quanto ele quiser, que se ele conseguir manter o nível de qualidade que ele apresentou até agora, é sucesso com certeza, porque ele é um fã apaixonado, mas um fã apaixonado que consegue fazer coisas bacanas, coisas críticas e coisas que realmente acrescentam, né? Ele não está ali só perdendo tempo e ganhando dinheiro, né? O dinheiro dele é merecido, na minha opinião, porque ele faz uma coisa de qualidade. É, mas ainda fico um pouco dividido, cara, porque a série Andor, cara, é muito bacana. É, eles acertaram a mão, cara, nessas duas séries, tanto na animação quanto na Andor. Mas o Andor a gente vai falar mais pra frente, né? Mas também é muito bem feita. Muito, e só por coincidência, cara, não tem Jedi nessa história do Andor, cara. Então, talvez É, talvez em série de live action seja mais interessante ser uma coisa mais low profile, assim, com Jedi e tal. Não sei, tô começando a ter essa percepção, cara. Não sei. E deixa as aloprações, igual o Fábio falou, e você, Oswaldo, na animação que o cara pode realmente pirar, fazer o que ele quiser, porque não existe a limitação, é só a criatividade mesmo, né, cara? Eu fico meio dividido ainda, apesar de eu. Putz, sei lá, talvez eu goste 2/3 da animação e 1/3 da live action. é porque o ponto de Andor pra você, e Andor acaba sendo uma faceta só do Jedi, só que de Star Wars, só que essa faceta ela encaixa na série. Ela fica mais crua, mais bruta, Até e aí porque, cara, encaixa. até porque, mais uma vez, né? Acho que dessas séries novas, desses filmes novos, né, do Star Wars, da geração Disney, o melhor pra mim é Rogue One, né? Que é um filme que a gente sabe o final. Pra Uhum. mim é excepcional porque o filme nasceu de uma frase que tem no New Hope, o cara criou aquela história que é muito bacana. Pra mim é o melhor filme dessa
nova leva de filmes do Star Wars. E a série, cara, é um spin-off, né, desse filme, que a gente também já sabe como é que vai terminar, cara, sacou? A história do cara. Então o cara acerta 2 vezes, cara. Apesar de você saber o que vai acontecer, cara, você fica preso na história. É muito bacana. Eu curtindo bastante. Curtindo bastante. Vou falar com o Filoni para ele fazer a segunda temporada. Tem uma animação com esse pessoal do Rogue One, o Endor. Perfeito. Como cast. Tá bom? Perfeito, perfeito. Aí a gente tira essa dúvida. Pessoal, até o próximo episódio. Estamos juntos. Falou, gente. Falou. Saudações rubro-negras.